Pessoal, boa noite a todos. Espero que seja tudo bem com vocês. Lembrando, né, antes de mais nada, que amanhã nós temos aula, né, com trabalho, perdão, né? Então, amanhã nosso trabalho, conforme nós já tínhamos combinado, será amanhã no nosso horário convencional, naquele tradicional, que não tem interlocução de aulas. Nele, então, nós vamos fazer nossa atividade avaliativa, valendo 15 pontos, que desde já, né, peço a todos para comparecer e fazer, que está muito tranquilo. Na aula de hoje, a gente vai falar pelo menos de mais um princípio. Nós já falamos dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, né? No dia de ontem nós ficamos por conta de trabalhar o princípio da moralidade administrativa, e na aula de hoje nós vamos caminhar um pouco mais e discutirmos juntos aqui o chamado princípio da impessoalidade, né? O princípio da impessoalidade é um princípio muito importante, com uma repercussão muito abrangente na relação da administração pública, né, com o particular, com terceiros, e nós vamos, essencialmente, trabalhá-lo aqui no dia de hoje, de modo a compreender os seus conceitos básicos e os seus efeitos jurídicos, tá? Então, anotem bem, nós hoje temos o compromisso de estudar o princípio da impessoalidade. Bom, e o que se trata o princípio da impessoalidade? O que ele nos traz, né, de inovação aí, que remete à necessidade de uma discussão, de um debate sobre o mesmo? Bom, o princípio da impessoalidade, simples, é um princípio que ele está muito, muito atrelado ao princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Que nós já estudamos aqui, é um princípio implícito, né, em nossa Constituição Federal. O princípio da impessoalidade está atrelado a ele, por quê? Porque da mesma forma que o anterior, né, só que aqui sobre outra ótica, o princípio da impessoalidade tem a pretensão de estabelecer que a administração pública só deve atuar em prol ou com a finalidade de satisfação do interesse do coletivo, do público, tá? Então, este princípio, ele vai defender a perspectiva de que a administração pública sempre terá como finalidade, resultado final, objetivo, tá? O interesse da coletividade. E não, obviamente, né? E não o interesse do particular, do privado, tá? Então, a premissa aqui, a ideia central aqui com o princípio da impessoalidade é que nós, ou a administração pública e os agentes públicos, todos aqueles, né, que estão na condição de representantes do Estado, eles devem atuar objetivando sempre a satisfação do interesse desta coletividade, tá? Então, o princípio da impessoalidade vai impedir, tá? Vai proibir, vedar que a administração pública, que o gestor público, ou mesmo o agente público, atue em prol, tá, de satisfazer interesses próprios, particulares, ou de terceiros, tá? Então, a ideia aqui é que eu impeça o gestor de usar a máquina pública, usar a estrutura da administração pública para satisfazer interesses pessoais, né? Interesses esses ligados a ele próprio ou a um terceiro, alguém próximo a ele, né? Um parente, um correligionário, né? Alguém que seja do interesse dele
dar alguma vantagem, né, ou satisfazer alguma vontade. Do mesmo modo, é bom que se diga, né, que eu também não posso usar a máquina pública para prejudicar terceiros, né? Então, do mesmo modo que eu não posso satisfazer interesses pessoais, né, em detrimento do interesse coletivo, eu também não posso prejudicar terceiros, né, em detrimento do interesse coletivo. Eu te dou um exemplo, para isso ficar mais claro. Imagine o uso capião, perdão, a desapropriação de bem privado, né? Então, imagine que eu tenho a pretensão de tomar uma propriedade privada, né, para interesse coletivo, né? Isso é o princípio da impessoalidade sendo de fato aplicado. Então, eu vou tirar um bem, um imóvel, da posse de alguém, porque eu tenho a pretensão de construir no local uma creche. Tá? Bacana. Então, vejam só, se isso for de fato, né, a realidade, então eu estou cumprindo o princípio da impessoalidade. Mas imagine uma outra situação. Imagine que eu quero desapropriar a casa com a justificativa de criar uma creche, construir uma creche, mas na realidade eu estou falando isso porque eu quero desapropriar a casa, né, de um político ou um correligionário, alguém que foi contra a minha eleição no último processo eleitoral. Né? Então, é um desafeto político meu, e eu sou o prefeito daquela cidade. Vejam que, então, eu estou violando o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque eu estou numa situação em que eu quero desapropriar alguém não para satisfazer o interesse da coletividade, mas para satisfazer o interesse particular, né, meu, de gestor público. E eu quero desapropriar prejudicando alguém por motivos bastante peculiares, bastante específicos, que são os que nós acabamos de citar aqui. Tá? Então, vejam só, eu não posso beneficiar nem prejudicar alguém, tendo como motivação interesses particulares. Né? Obviamente que o interesse é coletivo, né? Eventualmente, privilégios e prejuízos podem ocorrer, né, no tocante ao particular, mas, obviamente, que aí não estarão violando o princípio da impessoalidade. Tranquilo, né? Bom, vejam só vocês. O princípio da impessoalidade, ele também tem um viés, né, de justificativa, de semelhança, de aproximação, de vínculo com o princípio da igualdade e da isonomia, tá? Explico para vocês o que se trata aqui, para vocês compreenderem com muito cuidado. Veja bem, o princípio da impessoalidade, diante do interesse, da satisfação do interesse coletivo, ele tem a pretensão de fazer com que o Estado trate todos de forma igual, sem fazer distinções, né, de características individuais. Então, o princípio da impessoalidade é um princípio que vai exigir do Estado que ele trate fulano e ciclano do mesmo modo, em que pese um ser mais rico que o outro, um ter, né, uma coloração de pele diferente do outro, uma religião. Então, compreendam, senhores, que no caso específico, tá, do princípio da impessoalidade, a ideia inicial é que a pretensão seria, né, de que a administração não pudesse fazer distinção
entre os destinatários, entre aqueles que deveriam cumprir a norma, as obrigações, tá? Bom, no entanto, com a evolução do direito administrativo, do direito constitucional, né, hoje é seguro dizer a vocês que o princípio da impessoalidade ele não será violado, tá? Eventualmente, pela aplicação do princípio da isonomia, tá? Veja só o que eu estou mencionando para vocês aqui. O princípio da isonomia é um princípio que nós vamos avaliar com certo cuidado. Por quê? Porque o princípio da isonomia, com o passar dos anos, apesar de ser um princípio debatido lá no período de Aristóteles, né, há mais de 1000 anos atrás, nos últimos tempos, o princípio da isonomia veio ganhando bastante relevância, tá? Relevância por quê? Porque a isonomia é um preceito que vai reconhecer que, eventualmente, existe diferença entre os destinatários do direito, né? Ou os destinatários da atuação da administração pública, tá? Então, este princípio da isonomia, que, em regras gerais, como diria Aristóteles, é a perspectiva, né, de reconhecer as diferenças e tratá-los de forma diferente, almejando uma igualdade. Este princípio da isonomia ele foi sendo cada vez mais reconhecido e cada vez mais ganhando carga valorativa de efetivação e aplicabilidade no direito brasileiro, tá? De modo que hoje não é como eu diria para vocês, não é impossível, não é questionável, né, afirmar que eu não poderia aplicar o princípio da isonomia violando o princípio da impessoalidade. O que eu estou querendo explicar para vocês? Vários daqueles debates que nós tivemos e que têm muita repercussão no direito administrativo, né? Te dou um exemplo, cotas afirmativas, né? Sempre há uma questão, um questionamento muito grande se haveria constitucionalidade nas cotas raciais, né? As cotas afirmativas, que nada mais seria do que um tratamento isonômico, né? Sem aqui entrar em discussões mais ideológicas, né? Mas o que é essencialmente a cota social, as ações afirmativas, e como hoje nós vamos observá-las, analisá-las aqui pelo direito administrativo? Veja só o que eu diria a vocês. As cotas, as ações afirmativas, como as cotas sociais, socioeconômicas para ingresso em concurso público, mas antes disso, em vestibulares, né, para as universidades federais, foi tema de muito debate, né, e ele é próprio da discussão que nós estamos travando aqui. Olha só, vestibular para ingresso em universidades federais é um procedimento de seleção que é justificável sobre o ponto de vista do princípio da impessoalidade. Porque, vejam só os senhores, eu tenho que fazer um processo de seleção, né, dando condições iguais a todos os interessados, para que aqueles que demonstrarem ser mais capacitados, né, possam se beneficiar da prestação de um serviço público, que é o ensino superior gratuito, né, em universidade federal. Então,
Em outros tempos, eu diria, em outros tempos mesmo, assim, alguns séculos, alguns tempos atrás, ingresso nas universidades se fazia essencialmente por quem tivesse muito dinheiro, né? Então, eram pessoas de famílias muito abastardas, né? Com muitas condições financeiras, ou, né, pessoas indicadas pelo próprio poder público, né? Então, o amigo do prefeito, do governador, né? O parente do vereador, do deputado, eram indicados para ocupar essas vagas, né, e cursar estes cursos dentro da administração pública. Obviamente que, quando você se depara com a ideia do princípio da impessoalidade, este tipo de conduta é inadmissível, viola esse princípio. Portanto, eu preciso de um procedimento de seleção dos candidatos. O concurso público, né, também trabalha sobre essa lógica, tá? E aí, então, chegou um momento que, pelo menos, né, um grupo político chega ao poder, que compreende que essa seleção não era lá tão justa assim, porque, né, tinha uma parcela da população brasileira que não estava nas mesmas condições de concorrência com uma outra parcela, né? E o que eles, então, introduzem nestes processos de seleção, né? O famoso vestibular e tudo mais. Eles introduzem a ideia das ações afirmativas. A ideia de que eu vou reconhecer, tá, desigualdades entre os concorrentes, né? Então, eu reconheço que tem gente, né, que saiu de cursinhos ou cursos de formação ali do segundo grau, altamente qualificados, altamente estruturados, né, que têm uma condição socioeconômica que lhes deixa numa situação bastante confortável, bastante salutar, né, para concorrer, né? Então, o sujeito que tem, né, uma família com maior condição, a criança provavelmente vai fazer uma aula de inglês, né, uma aula de espanhol, aulas e aulas de reforço, de modo que ele teria uma condição maior e melhor de concorrer do que o sujeito que veio lá, né, de uma área pobre, com uma escola bastante deficitária, sem muito auxílio familiar, né, para se desenvolver na esfera educacional. E claro que aí, então, essas duas pessoas, né, de realidades totalmente distintas entre si, estariam ali disputando, concorrendo à mesma vaga, né? E o que as estatísticas nos deixam claro, isso aí, né, sem posicionamentos, é que, tradicionalmente, aquele que está naquela condição socioeconômica maior tende, né, a ser o vitorioso na grande maioria das vezes. Bom, então, vem um grupo político, reconhece essa situação e propõe leis, então, afirmativas, de criar, né, cotas para que parte das vagas em concorrência sejam, né, supridas apenas e exclusivamente por grupos que eles julgam ali estarem em uma condição, né, inferior, né? Isso, obviamente, sendo justificado sobre a ótica do princípio da isonomia. E aí, essa discussão chegou ao STF, né? Alguns entes questionaram no STF se as cotas afirmativas seriam ou não um instrumento que violaria o princípio da impessoalidade. E o STF nos disse, com muita clareza e objetividade, que não haveria, de fato, uma violação. Portanto, seria sim possível, né? Seria sim possível atribuir cotas, atribuir um tratamento isonômico sem violar o princípio da impessoalidade administrativa dentro da estrutura da administração pública, tá? E aí, deste modo,
Nós temos hoje cotas em vestibulares para universidades públicas, como eu já falei. Nós temos cotas para concurso público, né, para ocupar vagas de efetivo na administração pública. Eu tenho, então, também cotas, né, para licitação, né, que é o processo administrativo para escolher as melhores propostas para compra de produtos ou contratação de serviços, né? Eu tenho aí também, eventualmente, a possibilidade de criar instrumentos ligados à isonomia, né? Eu te dou um exemplo. Você pode dar preferência para produtos nacionais em detrimento a produtos estrangeiros, né? Dependendo, se não for, né, muito caro, se não tiver uma diferença maior que 25%, né, essa preferência pode ser dada aos produtos nacionais. Eu tenho preferência às micro e pequenas empresas no procedimento licitatório, né, elas teriam vantagem perante as empresas de maior porte, né? É uma possibilidade também. Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida? Manifestem um pouco aí. Beleza. Bom, pessoal, então, como eu disse a vocês, o princípio da impessoalidade é um princípio que ele abrange toda a atuação da administração pública e de todos os agentes públicos ou equiparados a agentes públicos. O que eu estou dizendo? Não só a administração, mas todos aqueles que estiverem atuando em nome da administração pública, tá? Devem respeitar e cumprir o princípio da impessoalidade. Combinado? Também aqueles que são agentes privados, mas cumprem uma função pública. Deixa eu explicar tudo isso para vocês para compreenderem bem. Hugo passa no concurso público de juiz. Ele é agente público, ele é um servidor público. Portanto, ele tem que cumprir o princípio da impessoalidade enquanto ele estiver ocupando esta função. A Prefeitura de Itabira contratou uma empresa para fazer o transporte coletivo urbano. Acho que é o Cisne, né, que faz esse serviço aí. Pode fazer isso? Pode, né? Faz uma licitação, as empresas interessadas concorrem, né, e aquela que eventualmente tiver, né, a melhor proposta mais interessante, a administração pública irá vencer a concorrência, irá prestar o serviço público em nome da administração pública, né? Era uma função da prestação de serviço que era da própria administração pública, ela abre mão desta função e delega, passa essa função para outro ente, né? Através de uma licitação, um ente que é privado, tá? E aí, o Cisne, que eu acho que é o que faz aí de Itabira, né? Neste período em que ele estiver prestando serviço público de transporte coletivo, em nome e com autorização do município de Itabira, faz com que, né, ele deva respeitar o princípio da impessoalidade como se fosse a própria administração pública. Então, ele deve priorizar e cuidar da administração da prestação do serviço
como se fosse a própria administração, tá? Tranquilo, né? Bom, alguns pontos aqui de atuação da administração pública que eu devo ressaltar para vocês a importância e relevância do princípio da impessoalidade. Vamos lá, primeiro deles, atos administrativos, tá? De homenagem ou de referência. O que é isso? Eu tenho que priorizar o princípio da impessoalidade em todos os atos da administração pública, inclusive naqueles que eventualmente consistam em homenagear, fazer referência ou deferência a pessoas, né, ou entidades, em especial pessoas. Eu explico para vocês o que eu estou realmente querendo chegar, em que ponto eu estou querendo chegar. Imagine só, deixa eu ver quem aqui que falou por último. A Andressa. Imagine que a Andressa é uma pessoa... Você mora onde, Andressa? É Itabira mesmo? Andressa? Saiu aí. Então, imagine que a Andressa é lá de Itabira mesmo, né? Ela é uma pessoa muito politizada, né? Muito influente na cidade. E eu sou prefeito de Itabira e eu quero o apoio dela. Eu quero que ela me apoie nas próximas eleições, ou eventualmente até saia candidata, né, com um partido lá que me apoia e tudo mais. E aí, para cortejar, né, para amaciar a Andressa, o que eu faço? Eu coloco o nome de uma rua com o nome dela, ou com o nome da mãe dela, que ainda está viva, né, forte, lá. Né? Eu posso? Não posso. Tá? Porque eu estaria violando o princípio da impessoalidade. A ideia aqui é que eu estaria promovendo a Andressa ou a mãe dela, né? E que essa promoção poderia ter conotações de uso pessoal, né? Que iria violar o princípio da impessoalidade. Então, eu não posso dar nome de rua, de praça, de locais públicos para pessoas vivas, em respeito ao princípio da impessoalidade. Porque se assim eu faço, eu estaria concedendo a Andressa, né, uma possível vantagem para outras pessoas que eventualmente concorreriam com ela para vereador. Né? Imagina aquela galera que mora na rua da Andressa Ferreira. Aquilo ia ficar tanto na cabeça do sujeito, esse nome, que eventualmente ela teria e poderia ter alguma vantagem sobre isso. Ela seria sempre muito lembrada, né, por ser o nome da rua. Então, isso não pode ocorrer, tá? Mesmo sendo uma pessoa famosa, mesmo sendo uma pessoa, né, conhecida mundialmente ou em nível nacional, ainda assim eu não posso dar nome de bens públicos, né, para pessoas vivas, em respeito ao princípio da impessoalidade, né, porque eu estaria ali, talvez não, estaria ali promovendo um indivíduo em detrimento a um coletivo, tá? Tranquilo até aqui, né, gente? Tudo certo? Tudo certo, gente? Beleza. Outro ponto que o princípio da impessoalidade deve ser lembrado por todos nós, tá? Publicidade. A publicidade é um ponto em que o princípio da impessoalidade deve ser muito lembrado. Só uma coisinha, perdão, bem público, tá? Eu esqueci de falar uma coisinha sobre ele. Eu falei só sobre o nome, né? Mas, veja bem,
a gente já teve casos também de situações em que se prometeu, ou melhor, se promoveu partido político através de bem público, tá? Nós já tivemos casos dessa natureza e que, nessas condições, os tribunais superiores, o STF, julgou violação do princípio da impessoalidade. Então, veja só, eu não estou promovendo um indivíduo, eu estou promovendo um partido político, tá? E quando eu assim o fizer, usando a administração pública, eu estaria, obviamente, violando o princípio da impessoalidade também. Eu me recordo de 2 casos em que isso ocorreu, assim, que eu estava atuando. Um foi de um prefeito que pintou os prédios públicos das cores do partido político dele, né? Então, ele era filiado a um partido político X, né? Que era muito famoso, acho que era o Partido Verde, né? Que era muito famoso por ser ambientalista, então era da cor verde, né? E ele foi lá, né? E pintou os prédios da administração pública todos de verde, né? Em homenagem ao seu partido, né? Obviamente, eu já vi também prefeito em São Paulo do PT, né? Que pintou os prédios de vermelho, né, em homenagem ao partido dele. Em ambos os casos, obviamente que o Tribunal de Justiça entendeu que violaria o princípio da impessoalidade e hoje está bastante pacificado. Eu me lembro também de um caso lá da minha cidade natal, né, São Domingos do Prata, que tinha um prefeito lá que era do PSDB, né, número 45, que é o partido, né, e ele comprou um novo carro para o gabinete dele, foi lá, comprou um carro bacana para o gabinete dele, e emplacou esse carro, né, a gente sabe que você paga um valor a mais lá, e escolhe os números do carro e tudo mais, e ele emplacou o carro dele com a numeração, né, 4545, obviamente fazendo, né, menção assim, muito implícita, muito expressa, né, ao número do partido dele. Também houve um entendimento de que tal conduta violava o princípio da impessoalidade, portanto, né, seria passível de punição. Tá? Bom, era isso? Agora... Oi, fica à vontade. Sobre o princípio da impessoalidade, tem uma dúvida. Quando muda de governo, geralmente sempre muda a logo da prefeitura, ou a logo do Estado, enfim. Na época do Pimentel, a gente percebia muito assim nos trabalhos, nos slides, nos documentos, era tudo muito na cor vermelha, né? Até porque ele era PT. Agora a gente vê muito uma predominância da cor laranja, né? Os símbolos de secretarias e tudo, tem muito essa questão laranja. Isso não chega a ser também uma parte de impessoalidade, não? Eu entendo que sim. Eu entendo que viola o princípio da impessoalidade. Quais são as cores da bandeira do Estado de Minas Gerais? Vermelha. Branco e vermelho, né? Então, assim, no caso do Pimentel, ele ainda teria lá, né, algum argumento em sua defesa, né? Porque, tradicionalmente, as cores que você adota dentro do município são as cores da sua bandeira, né? Então, por exemplo, de João Molevade, ela é verde e amarelo, se não me falo a memória, com uns riscos amarelos, né? De São Domingos do Prata, por exemplo, é uma bandeira também verde, porque representa campo e tal. Então, assim, pode, nessas condições, ter um bom argumento no sentido de usar essas cores. A tradição manda que seja dessa forma. Agora, o laranja, né, Alessandra, eu vejo com mais preocupação, no sentido de violação do princípio da impessoalidade em promover, né, as cores do partido político do governador. Tá? Aí é meio indefensável. Porque isso chega até como quase uma imposição, né?
porque você recebe toda a parte de comunicação já semi-pronta. Os slides que você for usar, algum documento que você for fazer, a assinatura que você vai colocar no seu e-mail, tudo você já recebe pronto. E aí a gente já recebe tudo nas cores laranja, o símbolo da secretaria a gente já recebe é laranja, né? Então, assim, a partir do coronavírus você recebe também tudo no tom laranja, ou então... na prefeitura ou no estado mesmo? No estado mesmo. Você é o quê? Eu sou técnica de gestão de saúde. Ah, bacana. Bacana, aí, você está sofrendo bastante. Aí a gente recebe já tudo semi-pronto. Então, você vai fazer um gráfico, vamos supor, um gráfico de barra, você já recebe ele já nos tons laranja, ou na parte fixa, já pede para você usar mais esses tons, sabe? Aí você falando agora da impessoalidade, eu vejo como violação do princípio da impessoalidade, viu, Alessandra? Honestamente. Dessa forma. Não há justificativa para usar a cor laranja em nível do governo do Estado, a não ser para remeter às cores do partido do governador. Né? Vermelho, ali na época do Pimentel, ainda, apesar de é razoável. Ainda é razoável, porque, de fato, as cores da bandeira de Minas Gerais são branco e vermelho, né? Então, ainda passa. Agora, laranja, não tem argumento para isso, pelo menos não que eu conheça. Entendi. Obrigada. Beleza. Bom, pessoal, publicidade é outro ponto muito importante sobre o princípio da impessoalidade. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Se não, comecem a se atentar para isso. Percebam que as propagandas institucionais, tá? O que é propaganda institucional? É a propaganda, né, propaganda de governo, né? A propaganda de governo, ela deve também fazer menção direta ao princípio da impessoalidade. De modo que eu não posso, em hipótese alguma, promover a personalidade do gestor público, né, ou de terceiros, tá? Então, vocês vão perceber que na publicidade de entes públicos, você não tem, em hipótese alguma, qualquer promoção, não deveria, né, sob pena de violar o princípio da impessoalidade, a promoção da figura do gestor público. Então, você não vai encontrar nenhuma propaganda, pelo menos não deve encontrar nenhuma propaganda do governo federal, né, em um outdoor, né, de combate à Covid, né, como a Alessandra trabalha lá, de vacinação, o que for, né, com a cara do presidente da República. Né? Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso em nível municipal. A bem da verdade, geralmente o que você encontra é só assim, olha, a administração, né, 2021, 2024. Aí você até encontra, né, e é legal que encontre. Mas ali remete, né, a uma referência exclusiva de um período administrativo, sem fazer qualquer menção ao partido ou mesmo, obviamente, ao gestor público. Né? Para que isso, senhores? Para que nós tenhamos, de fato, condições de não promover a figura do gestor utilizando dinheiro público. Tá? Então, o que temos hoje na interpretação do STF é que a publicidade institucional, aquela publicidade do Estado custeada, né, com recursos da administração pública, ela somente poderia ocorrer em algumas funções muito específicas, que é informar sobre atuação e obras públicas, né? Então, você informar que vai construir uma ponte, quanto que vai gastar na ponte, informar que a ponte foi concluída, né? Então, esse tipo de caráter informativo,
Tipo de caráter de interesse social. Então, eu fazer publicidade para promover políticas públicas, combate à dengue, ao coronavírus, que está tão comum agora, né, ensinando as pessoas a usar máscara, explicando, né, os efeitos, as características de eventual contaminação, como proceder, né, numa eventual contaminação. Então, esse tipo de informação, a doutrina chama de interesse social. Tá? São informações importantes para conduzir, para educar, ensinar a sociedade. Neste contexto, essas publicidades estão efetivamente autorizadas, tá? Mas eu não posso ir além disso. Então, vou te dar um exemplo que é meu, assim, exemplo meu, porque eu advoguei neste processo, né, para um ex-prefeito. Só para vocês entenderem como funciona. Ele estava no final do governo dele, né, final assim, ele estava caminhando no último ano do governo dele, ele iria disputar as eleições para tentar a sua reeleição, né, ele era um prefeito de primeiro mandato, e aí o que ele faz? Ele faz um jornalzinho, né, pago pela administração pública, que era um jornalzinho de prestação de contas, entre aspas, né, ele estava prestando contas do mandato dele. E aí ele fez um jornal mostrando nas suas obras, tirando foto, né, com fotos dele na obra, fiscalizando, né, abraçado com inúmeras pessoas, comemorando as obras, agradecendo, um editorial no jornalzinho. Editorial, né, uma parte que ele escreve manifestando o seu ponto de vista e tal. Tudo isso pago pela administração pública. Veio o promotor, e depois o juiz confirmou, com a seguinte interpretação: isso aí é ilegal. Ilegal por quê? Porque você está usando uma publicidade pública, né, custeada pelo erário, pela administração pública, para se autopromover, né, porque as fotos é você do lado da obra, é você manifestando a importância da sua gestão e tudo mais. Aí você está fazendo autopromoção com dinheiro público, né? Então você estaria, de fato, violando o princípio da impessoalidade. Ele foi condenado por isso, né? E eu creio até que de forma justa, né, tendo em vista que realmente houve uma violação do princípio da impessoalidade. Tranquilo, galera? Até que beleza? Queria falar agora um pouco sobre nepotismo, aí, se vocês me confirmarem que está tudo certo. Beleza. Bom, pessoal, então, para ir caminhando para a conclusão da nossa aula sobre impessoalidade, eu tenho ainda que falar para vocês sobre nepotismo, tá? O que é nepotismo? O que se trata o Instituto do Nepotismo? Vocês já ouviram falar nessa expressão muito obviamente, né? O nepotismo é um nome que nós damos para situações em que pessoas ocupam cargos públicos por indicação, né, cargos comissionados. O que é um cargo comissionado? É um cargo de livre nomeação e exoneração, né? Então, o gestor público, ele tem um número de cargos que ele indica quem que ele quiser para os cargos, né? Quem que ele achar que deve indicar. E também tira destes cargos a hora que ele quiser aquelas pessoas, tá? Então, veja bem, estes cargos nós chamamos de cargos em comissão. O sujeito nunca fez concurso público, né? Nunca teve
passou num concurso para ocupar um cargo público, mas, eventualmente, ele ocupa esse cargo público, né, por vontade do gestor público. Então, eu te dou um exemplo meu, né? Eu sou, hoje, o procurador-geral do município de João Monlevade. Então, eu sou o advogado responsável pelo município de João Monlevade. Este cargo é um cargo em comissão, né? O prefeito atual, eu trabalhei para ele, ele gostou de mim, né, do meu trabalho, e me convidou para ocupar o cargo agora, quando ele venceu e ocupou a função de prefeito. Então, quando ele ocupa esta função, ele pode nomear um certo número de pessoas para um número de cargos. Amanhã, se ele não tiver mais confiança em mim, se ele não desejar mais os meus serviços, ele pode imediatamente, né, me exonerar, me demitir, sem problema algum. Claro que, se for um cargo efetivo, né, daqueles que passaram em concurso público, isso não pode ocorrer, tá? Então, um nepotismo é o quê? É quando eu indico para um cargo público, eu, gestor público, nomeio para um cargo público, tá? Parentes meus, de até terceiro grau, tá? Então, nepotismo é quando, né, eu nomeio para um cargo público alguém pelo motivo de ser meu parente, e não por ter, né, capacidade técnica ou condições de exercer aquela função, tá? Então, nepotismo é isso, é quando eu indico para um cargo público um parente próximo, até terceiro grau, que é ali, né, um primo ou um tio, tá? Então, eu não posso indicar, ou melhor, seria nepotismo, né, se eu indicar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, minha esposa, né, meu tio, meu primo. Tá? Meu avô. Bom, então vejam só. O entendimento hoje que este ato de indicar para cargos em comissão parentes, né, de até terceiro grau é uma violação direta do princípio da impessoalidade. Isso está sumulado, tá? É a súmula vinculante número 13, se não me falhe a memória, tá? Essa súmula vinculante vai prever, então, que haveria uma situação em que, se eu indicar por esses motivos de laço familiares, eu violo o princípio da impessoalidade. Isto é nepotismo, tá? Como o brasileiro é um sujeito muito criativo, né? O brasileiro é um sujeito bastante interessado em violar, né, a lei, em violar princípios, com o passar do tempo, eles melhoraram essa ideia de nepotismo, deixaram ela mais complexa, sabe, gente? E surgiu o que a doutrina e os juízes depois consideraram como também violador do princípio da impessoalidade, que seria o chamado nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? Nepotismo cruzado é assim, ó, eu sou prefeito aqui de João Monlevade. São 20 horas. E eu sou muito amigo, conheço muito o presidente da Câmara de Vereadores de Itabira. Eu não sei quem que é o presidente, alguém me ajuda aí. E aí, o que eu falo com ele? Ô fulano, vamos combinar o seguinte, eu estou com minha esposa aqui, desempregada aqui dentro de casa, você nomeia ela para um cargo aí na Câmara de Itabira, e eu, o Everton, o Everton Andrade, acho que foi até aluno meu aqui, nosso aqui na FUNSES, foi mesmo, ele formou comigo aqui. Isso mesmo também.
Então, eu viraria para o Everton, né, que é uma pessoa que eu conheço, tal, a gente já estudou junto aqui, eu dei aula para ele. Falo assim, olha, minha esposa está desempregada, Everton. Põe ela para trabalhar com você aí, né, nomeia ela para um cargo aí bom. E vamos combinar o seguinte, eu sei que a sua mãe também está desempregada, Everton. Né? Sua mãe está desempregada, e eu, então, vou contratá-la aqui para a prefeitura de João Levade. Vamos fazer assim? Você fica com minha esposa e eu fico com sua mãe aqui, né? E todos nós saímos felizes, já que sabemos, né, que se eu nomear minha esposa aqui e você, sua mãe, aí eu incorro, né, no nepotismo. Tá? E isso estava muito comum, isso estava sendo feito com muita naturalidade, por muito tempo, sabe? Então, por muito tempo, eles estavam fazendo dessa forma. E aí, senhores, então, o que aconteceu? Aconteceu que, né, o STF entendeu que isso também é violação do princípio da impessoalidade, e o nome disso é o chamado nepotismo cruzado, né, porque nós estamos cruzando ali interesses para a satisfação e tentativa de burlar o princípio da impessoalidade, tá? Então, obviamente que isso também estaria sendo vedado. Pessoal, alguma dúvida sobre o nepotismo? Deu para entender o Instituto? Vamos lá, deixa eu responder as perguntas aqui. Primeiro, da Tamires. Bacana. Este é uma violação, Tamires, que ela está mais ligada ao princípio da moralidade administrativa que nós vimos na última aula, o da rachadinha, tá? Que é a perspectiva, né, de você colocar alguém num cargo público com a pretensão de, né, pegar parte do seu salário, tá? Isso aí viola o princípio da moralidade administrativa, e não essencialmente da impessoalidade. Agora, eu não entendi bem essa história que você contou aqui da esposa do diretor da Câmara. É porque, professor, ela tinha nomeado ela, só que ela teve que exonerar, porque não podia, né? O caso de nepotismo que você citou. E aí depois, como ela continuou, porém eles colocaram uma outra pessoa. Então, quem estava recebendo metade do salário lá era ela, né, no caso. Exoneraram, mas ela continuou recebendo e trabalhando, entendeu? Uhum. Entendi. Aí é tanta coisa errada, né? Mas, de fato, se a nomeação dela ali foi em respeito ao diretor da Câmara, né? Aí, obviamente, você viola o princípio da impessoalidade, você está ali numa relação de vínculo familiar que impede que isso ocorra, tá? Pessoal, há uma exceção ao princípio da impessoalidade, a violação dele, no tocante ao nepotismo, tá? Que eu vou tentar explicar para vocês aqui, apesar da gente ainda não ter estudado muito a fundo o agente público, tá? Os agentes políticos não se aplica o nepotismo, tá? Quem que é um agente político? São um grupo muito pequeno de servidores públicos, de agentes públicos, que ocupam funções que não são só funções efetivamente públicas, mas políticas. São eles, então, funções que têm, né, uma conotação de serem, né, os cargos mais altos dentro da estrutura da administração pública,
Eu vi que o Natan aqui já até matou a charada, né? Um exemplo de agente político é o secretário municipal, né? Então, são agentes políticos aqueles que ocupam as funções mais altas dentro da estrutura da administração pública, nomeadas, né, pelo gestor público para exercer essas funções de comando logo abaixo dele, né? Nestas funções, tá? Eu não aplico o princípio da impessoalidade. Então, não caracteriza nepotismo, tá? Então, o Natan nos citou aí os secretários municipais. Eu te dou um exemplo. Eu prestava lá consultoria para São Luís do Prata, né? E lá o prefeito optou por nomear, né, a sua irmã para o cargo de secretária de educação. E assim ele o fez, né? É nepotismo? Não, não é, porque é um cargo de chefia, né, ali de alto escalão, então é agente político. Pode ocorrer, não há vedação alguma em relação a isso, tá? Aqui em João Levade, por exemplo, a mãe do vice-prefeito, né, foi indicada para a Fundação Crescer. Problema algum, né? A Fundação Crescer, que é um cargo de primeiro escalão, portanto, ela é agente política, portanto, poderia ocupar o cargo sem questionamento, sem problema algum, tá? Deu para entender tudo, gente? Alguma dúvida? Nós podemos encerrar essa discussão sobre o princípio da impessoalidade? Beleza. Então, só recapitulando com vocês, né? Na próxima aula, amanhã, nós faremos o nosso trabalho no valor de 15 pontos. Na próxima aula, né? Então, na próxima semana, nós continuamos aqui já falando do princípio da publicidade e, eventualmente, se tivermos tempo, né, da eficiência. Tá? 2 princípios também muito importantes. E, concluindo esses 2 princípios, nós concluímos a parte da matéria sobre princípios, né, que já estamos estendendo há algum tempo. O trabalho é individual, tá? Esse trabalho serão algumas questões que eu passarei para vocês no Forms, aqui, que é o programa do Google, né? Vocês farão estes trabalhos e no horário da aula eu deixarei aqui, né, o link aberto para que vocês questionem alguma dúvida que vocês tiverem, né, algum questionamento, algum esclarecimento que vocês precisem fazer, eu estarei aqui, né, à disposição para responder, tá bom? Deixa eu dar uma pergunta para você aqui. Na questão aí, que você estava comentando sobre o prefeito nomear parente, né, do primeiro escalão, por exemplo, né? Vamos supor, uma irmã do prefeito pode assumir um cargo de secretária de assistência social, também como da educação, da Secretaria de Educação, isso pode, no caso, primeiro escalão, né? Sim. Se você pegar a estrutura lá do município, todo mundo que for secretaria, tá? Ele pode ocupar, não há problema nenhum, porque é considerado agente político. E no caso de agente político, tá? Eu afasto o nepotismo. Então pode. Assistente social, secretária de educação, saúde, né? Pode ocorrer, não há problema nenhum. Hugo, aí entra a parte também de subsecretários ou não? Só não, secretários? Aí não. Aí já é cargo em comissão, tá? E aí já aplica a ideia do nepotismo. Então, por exemplo, aqui em João Levade eu tenho o subsecretário de saúde, né? Não pode. É legal. Entendi. E aí, por exemplo, vamos supor que tem um cargo em comissão, né? A gente chama de idade, né? Não sei se é em todo lugar que é assim. Você tem ele de recrutamento amplo e restrito. Restrito só pode quem é servidor. A partir do se o servidor ele ocupa um cargo amplo,
ele está ocupando um cargo em comissão ou ele está fazendo uma função comissionada? Depende, tá? Ele pode ocupar um cargo em comissão. Ou pode ocupar também um cargo que nós chamamos de confiança. Nós vamos trabalhar isso mais à frente, mas um cargo de confiança é um cargo de chefia, assessoramento ou direção que só pode ser ocupado por servidor público efetivo, tá? Ele tem muita característica de comissão porque ele é indicado, né, pelo gestor público, pelo prefeito, digamos assim. Mas essa indicação está limitada a servidores efetivos, tá? E aí, em confiança, é de ampla escolha do administrador, né? E pode ser um servidor efetivo, que ocupa este cargo, ou não, pode ser uma pessoa que nunca teve qualquer relação com a administração. Ah, tá. Entendi. Deu para ficar claro? Uhum, deu. Ah, que bom. Então é isso, né, gente? Boa noite a todos aí, né? Bom descanso e até amanhã.